A campanha do candidato à Casa Branca, Donald Trump, conseguiu arrecadar cerca de 52 milhões de dólares, ou cerca de 278 milhões de reais. Os doadores contribuíram com essa quantia 24 horas depois dele ter sido considerado culpado por um júri em um caso analisado em Nova York. A gente vai direto aos Estados Unidos entender como o julgamento do candidato Donald Trump vai impactar os rumos das eleições nos Estados Unidos e como isso repercute aqui no agro brasileiro. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, é o nosso convidado. Seja bem-vindo, Leandro Ruschel. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Obrigada. E a primeira pergunta é: qual o efeito do julgamento, da condenação do Trump nessa situação nas eleições dos Estados Unidos? Bem, aparentemente, pelas primeiras pesquisas que foram divulgadas logo após essa condenação, não houve uma grande mudança no cenário. Houve uma pequena variação negativa num primeiro momento, mas algumas pesquisas já demonstram até uma variação positiva num segundo momento, nas 48 horas posteriores à condenação. A verdade é que o cenário político nos Estados Unidos é tão polarizado ou mais do que o Brasil, e há uma percepção clara entre os apoiadores do ex-presidente que o julgamento foi político, que a condenação foi injusta, ao mesmo tempo que há percepção por parte dos apoiadores do atual presidente Biden, dos membros do Partido Democrata, que foi uma condenação justa e que, de fato, ele não teria condições de ser presidente. E parece que essa é a visão do eleitorado em média, né? Quem está mais à esquerda do espectro político defende a condenação, quem está mais à direita considera uma condenação política. E os independentes aparentemente têm um pendor um pouquinho maior para perceber a condenação como política e não como justa, o que acaba até beneficiando o ex-presidente Trump. Qual é o que caso? Nós temos que entender também nos Estados Unidos é que a eleição não é direta, ou seja, não é a maioria dos eleitores americanos que escolhem o presidente, mas sim o colégio eleitoral que é formado pelos estados. E em relação aos estados, o Trump está na frente ainda, mesmo em pesquisas após a condenação, em 9 dos 10 considerados swing states, que são aqueles estados que vão definir as eleições. Então, aparentemente, ele ainda está em vantagem. Bom, essa é uma situação que chama a atenção, inclusive chama a atenção essa arrecadação, de cerca de 277 milhões de reais, com os últimos dados que a gente tem, convertido da moeda estrangeira. Isso é uma sinalização do quê? É uma sinalização de indignação, principalmente por parte dos apoiadores, que estão buscando dar apoio, demonstrar apoio ao presidente no que eles consideram uma grande injustiça com Trump. E até mesmo pessoas que nem são tão trumpistas assim, mas pessoas que têm um pendor mais à direita e que estão percebendo esse julgamento e essa condenação com um teor político e não seguindo as leis americanas. E, na verdade, esse número já é bem maior. Parece que esse número já ultrapassou os 100 milhões de dólares. Né? Então, não diminuiu esse ritmo de arrecadação após as primeiras 24 horas. A gente está agora mais próximo das eleições, que acontecem ainda aqui em novembro, mas há muito para ainda se ajeitar. A disputa segue entre Biden e Trump, na sua análise, e o cenário atual ainda é de favoritismo de Donald Trump? Se sim, o que muda se Trump for eleito? Sim, eu acredito que ainda há um cenário de favoritismo. Nós teremos as convenções do Partido Republicano em julho e depois as convenções do Partido Democrata em agosto, que chancelam as candidaturas. E há uma certa especulação aqui nos Estados Unidos sobre a possibilidade de ser modificada, a campanha do Partido Democrata, retirando o Biden da disputa, porque o Biden tem demonstrado uma série de sinais de incapacidade cognitiva até. Nós tivemos agora a comemoração dos 80 anos do dia D lá na Normandia, e mais uma vez o Biden demonstrou sinais de estar meio perdido, de tentar se movimentar sem saber direito onde é que estava. Enfim, há uma preocupação grande do eleitorado americano, até mesmo do eleitorado democrata, sobre de fato qual é o estado de saúde de Joe Biden, que tem uma idade avançada e que parece, muitas vezes, ter dificuldade em coordenar palavras. Outro dia ele foi pego, aparentemente, dormindo durante uma reunião com outro chefe de Estado. Então,
há especulações sobre se o candidato vai ser mesmo o Biden ou se o Partido Democrata vai buscar um outro candidato. Em relação ao efeito disso para o Brasil, eu creio que o Biden seria mais do mesmo, manteria uma política até de apaziguamento, vamos colocar assim, o governo Lula, que tem dado caneladas na política externa americana, tem se alinhado mais a países como China, como Rússia, que estão cada vez mais distantes, né, dos Estados Unidos, enquanto Trump representaria uma mudança de 180 graus. Né? Ele tem uma proximidade muito grande com a direita brasileira e eu creio que ele questionaria mais certas políticas aí do atual governo brasileiro. Antes da gente progredir para os impactos no agro, a partir desse cenário que você coloca, você disse que há ainda a possibilidade de que os democratas busquem um outro candidato a partir dos sinais de senioridade do Biden e que podem tirá-lo da posição de candidato. Qual é o favorito para substituí-lo, se essa situação que você pondera acontecer? Olha, todo mundo indica aí como um potencial substituto o governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Tem algumas pessoas que fazem uma aposta na Michelle Obama, mas eu creio que essa seria uma possibilidade menor, né? Ela já deu várias entrevistas dizendo que não gostaria de fazer isso, e mesmo insiders do Partido Democrata dizem que não há uma movimentação nesse sentido. Muito bem. Não tem como saber, né? A gente vai saber mesmo em agosto. Última questão, você fazia uma análise sobre um cenário com Biden, outro com Trump, para o Brasil, tendo um governo de esquerda comandando o Brasil hoje. Aprofundando um pouco mais, olhando para o agro e observando esse eixo entre China, Rússia, que você tem apontado como mais distante dos Estados Unidos, quais são as implicações num governo Biden para o agro brasileiro? Quais são as implicações para o agro num eventual governo Trump? Eu creio que a avaliação aí é um pouco paradoxal, porque se por um lado aumenta as chances de um afastamento comercial entre Brasil e Estados Unidos, o que poderia prejudicar o agro num primeiro momento, eu acho que num segundo momento, uma pressão para que o Brasil siga uma política econômica, uma política em geral mais racional, é positiva não só para o agro, mas para toda a sociedade brasileira, né? Então, eu considero que há esse primeiro risco de um afastamento que pode criar até tarifas para o agro brasileiro, né, dependendo de como as coisas andem. Mas, por outro lado, eu acho que isso, num prazo maior, médio e longo prazo, isso pode ser favorável para o agro e para a economia brasileira em geral. Muito bem. Ruschel, fique conosco, eu volto com você já já. A gente sai dos Estados Unidos e vai para a Europa, porque a Europa iniciou nesta semana as eleições para o Parlamento Europeu. A votação ocorre entre os dias 6 e 9 de junho e a população dos 27 países membros da União Europeia vai escolher os representantes, que ocuparão 720 cadeiras. Em seguida, os parlamentares definem quem serão os representantes das outras duas grandes instituições, a Comissão Europeia, que é o braço executivo do bloco, e o Conselho Europeu, que representa os países. A atual presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, é a candidata a um novo mandato de 5 anos. Eu volto com o Ruschel para perguntar que tipo de situação a gente pode ter a partir de agora. O agro, Ruschel, está de olho nessas eleições porque a União Europeia, se tiver candidatos mais à direita, pode ter um afrouxamento na agenda verde em algumas regulamentações que bloqueiam ou podem bloquear ainda mais a entrada de produtos agrícolas lá no bloco. Qual é a sua visão para o resultado dessa eleição? Então, o que nós estamos vendo é um movimento favorável à direita, um certo mal-estar no continente já há algum tempo. Nós temos o agro na Bélgica, na Holanda, na própria Alemanha, a França já há bastante tempo, na Itália, com uma postura assim, de indignação em relação a uma legislação que é muito restritiva, que em alguns aspectos até impede, né, que pequenos produtores especialmente possam levar a cabo aí a sua atividade. E não é só isso, né? A gente tem problemas de imigração, a gente tem problemas de um conflito militar na Europa, há uma desconexão da Bélgica, né, de Bruxelas, onde fica aí o centro da União Europeia, o centro administrativo, com os países. Há uma queixa praticamente toda a União Europeia em termos de representação local em relação ao poder central, né?
de não representatividade desses países na União Europeia e a burocratização, digamos assim, da União Europeia, e que é demonstrada por uma política verde muito agressiva, que envolve o aumento do preço de energia, não só para produtores rurais, mas também para pequenos e médios industriais, pequenos e médios comerciantes. Então, a expectativa seria de um crescimento da direita e um questionamento cada vez maior dessas políticas muito restritivas em termos ambientais, o que pode beneficiar o agro não só na União Europeia, no mundo, porque a gente sabe que a União Europeia acaba balizando muito da regulação que é aplicada no resto do planeta. Então, a minha expectativa seria de um crescimento da direita, talvez não para modificar radicalmente a composição. A gente sabe também que o Parlamento Europeu ele é muito simbólico, né? Ele não tem tanto poder, mas é uma sinalização de que os europeus, em geral, estão fartos com essas políticas que acabam limitando o poder de compra dos europeus. Muito bem. Leandro Ruschel, obrigada pela análise das eleições nos Estados Unidos, também na Europa. Leandro Ruschel, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Volte sempre, até a próxima. Agradeço o convite, é sempre um prazer. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau.